Olá, boa tarde. Vamos falar do 1.3, que é do registro à planificação. Não existe definição única de planificação. Isto depende muito do educador, do técnico ou do próprio professor, tendo sempre em conta que isto tem a ver com o processo de ensino e até mesmo a aprendizagem. Mas também podemos definir. Definir como? Podemos definir o planear, isto é, o definir com clareza o que nós pretendemos daquela criança ou daquele grupo, ou o que é uma atividade que tem objetivos de aprendizagem das crianças, que tem estratégias de ensino e de aprendizagem, ou então que selecionamos alguns recursos e alguns materiais de auxílio para o desenvolvimento global da criança. Também temos uma definição como que é a planificação é uma perspectiva mais construtiva, onde podemos criar ambientes estimulantes para aquela criança, tendo sempre em conta o ponto de partida será sempre as crianças. Ou então atividades com conteúdos de forma significativa, onde nós podemos desenvolver a parte cognitiva ou então algumas competências. A planificação tem etapas. Uma das etapas é a observação, nós já falamos disto, o que é isto de observar, que é o que nós temos que observar para planear, nós temos que observar as rotinas, os interesses, as capacidades daquela criança e fazer registros quando necessário e fazer avaliações diagnósticas. Depois fazemos o quê? O planear, isto é definir objetivos e estratégias. Depois vamos ao agir. O agir é colocar em prática o que é que foi planeado. Temos que ter sempre em conta a flexibilidade e o improviso, que pode acontecer, que haja uma situação em que nós devemos improvisar naquela hora. Por exemplo, damos um exemplo, há uma falha de luz. Mas a educadora e o técnico de ação educativa tinham planeado mostrar uma peça de teatro no retroprojetor. Então, o que é que nós temos que fazer? Uma dinâmica. Vamos improvisar e vamos fazer uma dinâmica de grupo. Tipo uma mímica, algo do género que vá compensar aquilo que teria que se apresentar. Então, isto é que é a tal flexibilidade e o tal improviso. E depois, obviamente, que o avaliar é muito importante, porque é aqui que nós vamos saber se aquela criança adquiriu ou não competências durante o que foi planeado. Temos sempre que ter em conta que não podemos fazer esta avaliação dependendo do desenvolvimento das idades, porque cada criança, mesmo com a mesma idade, 3 anos, por exemplo, a criança pode ter desenvolvimentos diferentes. Nós temos sim que ter em conta a heterogeneidade de cada uma delas. E depois é comunicar o que vamos fazer. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos comunicar em reuniões, normalmente é no início do ano letivo, comunicamos aos educadores. Neste caso, a educadora comunica aos pais e comunica aos parceiros educativos, estamos a falar dos técnicos de educação educativa, o que é que nós vamos fazer durante o ano letivo. E isto é esta tal informação, a troca de informação sobre o grupo de crianças. E depois vamos fazer a articulação. A articulação é, ao longo do ano letivo, nós vamos continuar a desenvolver e a relacionar sempre os temas que vamos distribuir pelos três períodos letivos. A partir daqui, vamos então colocar a ação em prática. No dia 1 temos a reunião, dia 1 de setembro temos a reunião, então dia 2 vamos colocar o que foi planeado com as crianças. É fundamental que nós tenhamos traçado os objetivos, as técnicas que vamos utilizar, os meios e as atividades que vamos desenvolver. Durante estas atividades, nós temos que ter em conta sempre observar a evolução e desenvolvimento da criança, recorrendo ao quê? Aos registros. Neste caso, por exemplo, temos as grelhas, já falamos anteriormente, as grelhas de observação. Depois, temos que reajustar e adaptar. Pode acontecer que tenhamos que reajustar e adaptar o plano, a planificação que nós desenvolvemos. Porquê? Pode acontecer, não é? Porque imaginem que aquela atividade que tinham imaginado não está adequada para o desenvolvimento daquele grupo de crianças. Então, vamos ter que fazer uns reajustes. Mas quando fizermos os reajustes, nós depois no final vamos ter que avaliar e dizer o porquê que tivemos que fazer aquilo. Porque é que nós tivemos que reajustar? Muitas das vezes tem a ver com a dimensão da sala, condições ambientais, ou então, como aconteceu agora a pandemia, não é? Que a pandemia veio modificar e veio reajustar e adaptar todo o ensino a nível e-learning, a nível online, pelas classrooms, pelo Teams, pelo Moodle, nós tivemos que fazer um reajuste. E que tipos de planificações nós temos? Nós temos 3 tipos. Nós temos a planificação a longo prazo, é a planificação aquela que chamamos do ano letivo,
é uma planificação anual, está bem? Começa no início do ano até ao final do ano, até ao final do ano, e isto são o que nós chamamos, baseiam-se simplesmente em orientações curriculares. É muito usual nas escolas, por exemplo. Não é muito usual, por exemplo, no infantário, mas é mais usual na escola. Aqui, também, a planificação a longo prazo pode ser feito reajustes. Porquê? Porque existe um determinado grupo de crianças que após conhecerem as crianças, não vão ter que reajustar a planificação. Mas também tem que se fazer o quê? Fazer a avaliação no final do ano letivo, fazer a avaliação o porquê que foi necessário fazer este reajuste. Depois temos a médio prazo. O médio prazo são as planificações de períodos de aulas. Temos o primeiro, o segundo e o terceiro período. Aqui são as tais planificações que há entidades que fazem planificações de médio prazo. Fazem no primeiro período, depois no segundo período fazem outro plano de atividades e depois fazem no outro período fazem outro plano de atividades. Pronto. E aqui o que é que acontece? Eles têm que estar todos interligados, os objetivos, os conteúdos e as atividades nos 3 períodos. Portanto, acaba por passar, nós fazemos uma atividade, mas essa atividade tem que passar para o segundo período e depois assim sucessivamente para o terceiro. Eles têm que estar todos interligados aos objetivos, está bem? E aí, o que é que temos que sempre equacionar? É sempre os materiais que nós vamos precisar, se porventura as crianças estão a ser motivadas ou não, ou se estamos a utilizar instrumentos de avaliação, porque os instrumentos de avaliação vão ter que ser utilizados nesses recorrentes desses 3 períodos. Depois temos a planificação a curto prazo, que é os planos de atividades. Este plano de atividades é o que nós utilizamos mais nos infantários. São aqueles em que o educador e o técnico disponibilizam com muito mais atenção. E aqui nós temos que encarar sempre a dinâmica de ensino e a aprendizagem. Através de atividades, aprendemos, está bem? Através da implementação de um jogo, nós estamos a aprendizar, nós estamos a aprender. E é aqui que este plano, por mais que seja um plano do curto prazo, é um plano que favorece o desenvolvimento da criança. Porquê? Porque nós estamos sempre a avaliar a criança, sempre com cada plano de atividades que nós temos, com cada atividade que fazemos com ela. E aqui podemos realmente ter em conta planos que tenham conteúdo, por exemplo, de serem ensinados, técnicas motivacionais a serem exploradas, algumas atividades específicas que sejam motivacionais para as crianças, os próprios materiais que nós vamos necessitar para desenvolver essa atividade e os processos de avaliação. Acaba por ser mais fácil avaliar a criança de atividade em atividade, do que a longo prazo é muito mais difícil, embora existem registros, grelhas de observação e registros mais complexos. Este plano do curto prazo é o plano menos complexo, mas também muito mais favorável para o desenvolvimento da criança. Tudo isto é planificado e desenvolvido tanto pelo educador e pelo técnico de ação educativa, está bem? Temos de ter sempre em conta os conteúdos, os meios, os intervenientes. Aqui temos que ter em atenção a idade da criança. Quando eu digo isto, nós não vamos fazer atividades que nós desenvolvemos com crianças de 5 anos, vamos desenvolver com crianças de 3 anos, não podemos fazer isso. Está bem? Temos que ter em conta a idade que a criança tem. Os próprios recursos que vamos utilizar, o lugar onde estamos a desenvolver a atividade, o tempo que vai demorar aquela atividade. Isto tudo tem que ser pensado com a equipa pedagógica. É fundamental que o educador e o técnico de ação educativa trace bem os objetivos, as técnicas e os meios de atividades que vão desenvolver. Isto sempre em atenção, estou sempre a insistir no mesmo, em atenção aos registros de desenvolvimento da criança. Durante a atividade temos que observar se aquela criança atingiu os objetivos que foram selecionados ou se devemos ajudar aquela criança a atingi-los. Também temos que fazer os tais reajustes e adaptações e, no final, avaliar e planificar. Portanto, temos aqui, por exemplo, uma planificação mensal, em que nós temos aqui algumas atividades de segunda a sexta-feira, está bem? Que nós podemos fazer com as crianças, uma ida à biblioteca, uma atividade de expressão motora e dança. Nesta aqui, por exemplo, no outono, o que é que nós vamos desenvolver? Portanto, que competências é que nós queremos que aquela criança desenvolva, que tipo de estratégias nós vamos utilizar e como é que nós vamos avaliar tudo aquilo que nós estamos a propor. Aqui, antes de eu passar para o fim, aqui, por exemplo, nesta planificação, nesta primeira planificação, até vemos que
temos o almoço e a higiene oral, que é sempre feita também, e depois outro tipo de atividades. Esta aqui é semanal, é um plano de atividades semanal, embora é feito de semana a semana, mas também pode ser feito a nível mensal e depois podemos fazer os reajustes. Aqui, quando falamos em mensal, estamos a falar que é aquelas atividades que vamos propor. Aqui pode acontecer muitos improvisos e ter que desenvolver outras atividades que possam acontecer. Portanto, de uma finalização, resumidamente, não é? Nós necessitamos de observar, registar e documentar. Para quê? Para podermos planear, para podermos planear, avaliar e depois podermos agir, porque tudo está em simultâneo. O objetivo é, quando fizermos todas estas observações e registros documentados, planear e o avaliar, o objetivo é este, é o agir. O que nós pretendemos é que toda esta planificação entre em ação para podermos desenvolver atividades com o grupo de crianças e com a criança. Obrigado e até breve.